Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Peso. No programa de hoje nós vamos falar sobre neurologia, empreendedorismo. Com ele, esse convidado especial, o Dr. Daniel França. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui com você. Sabe que você é sempre um exemplo para mim. Daniel, eu costumo sempre conversar e brincar de onde vemos, aonde estamos e para onde vamos, né? Isso para a gente entender um pouco. Conta um pouco da sua trajetória até o Daniel de hoje. Como é que foi a formação desse médico? Bom, eu fiz a minha formação básica no Dom Barreto, aqui em Teresina. Daí fiz vestibular para a Federal do Piauí, passei, fiz a faculdade de medicina aqui na Federal do Piauí. Daí concluí o curso no finalzinho de 2002. Daí fiz as provas de residência e acabei passando na Universidade Federal de Minas Gerais. Fui para lá, fiquei os 4 anos, na minha época eram 4 anos, né? Agora já são 5. Fiz os 4 anos de residência lá na Federal de Minas Gerais e havia, até o ano de 2003, 2004, havia um convênio meio que informal entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Université Louis Pasteur em Estrasburgo, porque era uma coisa muito de chefe para chefe, não era uma coisa institucional. Só que em 2005, ano do meu R3, essa coisa se formalizou. Então o intercâmbio entre alunos e residentes ficou mais fácil ainda. Então eu aproveitei isso, fui para a França, para Estrasburgo, né, e fiquei lá 2 anos, que foi até uma coisa interessante, que eu fui com o objetivo de fazer, eu criei toda a tese, as ideias, o projeto, né, para fazer tratamento cirúrgico de movimentos anormais. Só que dias antes de ir embora, eu percebi, graças a um grande amigo meu, Dr. Reinaldo Mendes, que certamente você conhece, e o Reinaldo me chamou e me falou que, olha, movimentos anormais aqui você vai ter muito pouco. O que você precisa, o que o Piauí está precisando e o Brasil está precisando é de endovascular. E aí eu fui para lá, cheguei para fazer uma coisa e acabei mudando, felizmente consegui. Pioneiro como ele é, né? Ele é genial, ele é genial. Já te trouxe. E aí eu acabei fazendo neurocirurgia endovascular lá. Fiz a neurocirurgia endovascular, voltei para o Brasil no finzinho de 2008, passei em 2007 e 2008 lá, voltei para o Brasil e fiquei aqui no Piauí como neurocirurgião convencional e neurocirurgião endovascular, até que em 2018, em fevereiro de 2018, eu recebi um convite para liderar a abertura de um serviço em São Paulo, numa região que não tinha nenhum serviço de neurocirurgia de alta complexidade, que hoje é o Hospital Regional de Registro. Tive a oportunidade de fazer uma anestesia para você. Pois lá. É uma grande felicidade. E aí fui para lá, encarei esse desafio, mudei completamente o foco, o eixo e até a maneira de pensar, porque apesar de lá ser um hospital completamente público, como você sabe, 100% SUS, o relacionamento entre empregador e funcionário, quer dizer, eu nem vou usar o termo empregador, muito menos funcionário, mas entre o médico e o contratante, vamos dizer, é completamente diferente do que acontece aqui. E nesse processo, Daniel, qual foi esse... É porque vocês trabalharam na implementação da planta até a operacional. Inclusive a primeira cirurgia do hemodinâmica você fez. A primeira neurocirurgia e a primeira hemodinâmica. Eu tive a oportunidade de estar lá contigo. Como é que você, o médico da assistência, da cirurgia, integrar esse time e quais foram esses desafios da gestão ali inicial? Então, eu acho muito bacana essa tua pergunta, porque são poucas vezes que essa pergunta é feita. Porque é o seguinte, para você, eu entendo que, pelo menos dentro da medicina, para você gerir bem, você precisa conhecer bem aquela área que você vai gerir. Tá? Então, por exemplo, eu me sinto hoje à vontade para iniciar e gerir qualquer serviço de neurocirurgia, mas eu jamais seria capaz de gerir um serviço de pediatria, por exemplo, porque eu não tenho nenhuma formação nisso, então eu não conheço como é que como é que é o desenrolar da coisa, como é que é a rotina, o cotidiano das coisas. Bom, a primeira coisa é essa, você tem que ter conhecimento. A segunda coisa é que você vai liderar pessoas, você não vai simplesmente dirigir uma máquina, mas você vai liderar pessoas iguais. Eu não tenho empregados, eu não tenho funcionários, eu tenho neurocirurgiões que são aglutinados, né, dentro da equipe e que todo mundo olha mais ou menos para o mesmo norte. Então, a primeira coisa que eu acho é que você tem que ter o conhecimento da área
para que você possa dimensionar, para que você possa dizer, eu vou precisar de tais materiais, de tantas salas cirúrgicas, de tantos leitos de UTI, a média cirúrgica é de mais ou menos tantas cirurgias por tantos mil habitantes, então você tem que ter esse conhecimento, e aí você se torna respeitado pela gestão que está acima de você, ponto. Mas você tem que ter o respeito dessas pessoas, dos seus pares, para que eles possam te seguir. Eu não vou dizer te obedecer, ninguém manda em ninguém, mas você precisa liderar. Isso é puxar a carroça. Exatamente. Né? Liderar é puxar a carroça e você ser respeitado por aquelas pessoas, ainda que elas discordem de você. E eu estou completamente aberto à discordância, porque eu não sei tudo em neurocirurgia, muito menos agora. Por exemplo, há muitos anos eu não opero coluna. Eu estou muito no cérebro há mais de 10 anos e muito na endovascular nesses últimos 10 anos. Então, pessoal, opera-se muita coluna lá em Registro. De novo, é o único serviço de referência de alta complexidade que tem em todo o Vale do Ribeira. Então, eu discuto os casos com eles. E eles dizem, olha, o melhor é isso, o melhor é aquilo. A diretoria às vezes me chama para defender material tal, material X, Y ou Z. E eu os ouço. Mas eles me respeitam também quando eu digo, gente, essa é a melhor, mas essa é a possível. Vamos fazer um meio termo, vamos fazer o possível, vamos fazer algo intermediário. Eles me respeitam também quando tem alguma coisa muito complexa dentro do crânio. Eu sou o neurocirurgião mais experiente da equipe, o pessoal é mais jovem. E aí eu falo como neurocirurgião. Mas eles respeitam porque existe um background, existe um trabalho prestado, existem resultados que foram mostrados lá dentro e fora. Exatamente. E é interessante você ver, você destaca muito bem na sua fala a liderança. Liderança é realmente esse ponto dentro dessas habilidades que a gente tem que desenvolver para ajudar cada vez mais os times dentro de um hospital. E aí vem naturalmente uma pergunta, me passa aqui agora a cabeça, que é quais seriam essas habilidades, fora a liderança, você destacou muito bem, você também é um exímio orador. Qual seria essa habilidade que esse jovem médico ele deve perseguir, trabalhar, mesmo ele não tendo, ele tem que desenvolver para que ele possa realmente completar e complementar os postos de trabalho onde ele está, onde ele vai se inserir. Perfeito. A primeira coisa que eu falo sempre, e isso é independente para quem quer ser só médico, e eu respeito isso e acho isso lindo, para quem quer ser empreendedor, para quem quer ser líder, para quem quer ser gestor, a primeira coisa que me vem à cabeça sempre, e isso é quase um mantra meu, que eu falo para todo mundo que convive comigo, fale inglês. Estude inglês. Sem inglês você não é nada, você não é respeitado, você não é... E assim, então, para começar isso, porque independente de qualquer coisa que você for fazer na vida, você vai ter que saber ler e falar inglês, ponto. Verdade. Agora, você precisa saber se expressar, você precisa saber se comunicar. Não existe liderança sem comunicação. Não existe medicina sem comunicação. Eu preciso conversar com o meu paciente, eu preciso saber ouvi-lo e preciso me fazer entender por ele. Então, eu preciso me comunicar bem, eu preciso entender bem, eu preciso saber extrair de um paciente, por exemplo, aquilo que ele gostaria que eu soubesse, mas não quer falar. Todo mundo tem os seus segredos e muitas vezes nesses segredos é que estão as bases da determinada patologia que ele apresenta, ou do determinado sofrimento que ele tem. Então eu preciso saber extrair isso dele, mesmo que ele não queira espontaneamente falar, externalizar, ou que ele não, às vezes ele nem percebe que ele não quer falar sobre aquilo, que aquilo é uma coisa que é psicologicamente difícil para ele, um assunto difícil de tocar, e aí ele acaba não falando. Mas a gente precisa saber se comunicar. E se comunicar, quando eu falo comunicação, significa muito mais o que o outro entende do que eu falo, do que propriamente aquilo que eu falo. Outra coisa que eu acho muito importante é você poder se colocar no lugar do teu colega, que é o liderado, que é a pessoa que vai executar a coisa. Então, eu estou o tempo inteiro preocupado com o bem-estar e a qualidade de instrumentação de trabalho, quer dizer, o ambiente de trabalho do meu neurocirurgião que está lá em Registro agora, do meu neurocirurgião que está lá no Mandaqui agora, do meu neurologista que está lá em Itanhaém agora, são os serviços que eu lidero. Eu estou o tempo inteiro preocupado com as condições que ele tem para trabalhar. Então, eu me esforço o tempo todo para que essa condição seja a mais aprazível possível. Então, eu tento realmente de tudo, invisto nisso. A minha empresa hoje investe nisso. Não teria
em tese, nenhuma obrigação de, por exemplo, alugar um apartamento lá perto do hospital com toda a estrutura para que o cara possa ir passar 4, 5, 6 horas de descanso lá. Mas eu faço isso porque eu penso nisso, eu penso nessa qualidade. E outra coisa é você valorizar as pessoas, né? Eu acho que para você liderar, você tem que valorizar bem as pessoas. E para valorizar bem significa, em primeiro lugar, remunerar bem, é óbvio, é claro. Então, o tempo inteiro eu estou lutando por aumentos na remuneração, no valor do trabalho dessas pessoas. Mas vai além disso, né? Valorizar o trabalho de alguém vai além disso. Vai a você fornecer a ele as melhores condições para trabalhar, a melhor estrutura para trabalhar, investir no cara. Então, eu tenho gente lá que está interessado em fazer endoscopia de coluna. Beleza, vai ter um curso lá de endoscopia de coluna. Ei, você quer ir? Vai lá, tá aqui, já reservei o hotel para você. Né, exatamente, desses entendeu? Colaboradores. Né? Por exemplo, eu, Daniel, tenho um neuroendoscópio meu, que eu gosto muito de endoscopia, é minimamente invasivo e tal. E o meu pessoal lá em registro, por algum motivo, não tem tanta experiência com neuroendoscopia. O que eu disse? Quando tiver neuroendoscopia aqui, caso de vocês, eu venho fazer com vocês. Vocês fazem. Eu trago o endoscópio, quer dizer, não tem aquele negócio, o hospital tem que alugar o endoscópio. Não. O endoscópio é meu, eu levo o endoscópio, não tem problema nenhum. Eu fico de fora do campo, te ajudando, te dando as dicas para você criar a habilidade e a experiência. A troca de conhecimento. Mas eu quero que eles sejam melhores que eu. Eu quero que eles sejam cirurgiões melhores do que eu fui e do que eu sou. A cada dia que passa, eu sou menos cirurgião e mais gestor. E isso era um objetivo meu, sempre foi. Né? Mas eu quero que esse pessoal seja um cirurgião melhor do que eu fui. Do mesmo jeito que minha filha, que está na escola, eu quero que ela seja uma estudante melhor do que eu fui e uma adolescente melhor e mais feliz do que eu fui. Tem muita gente que quer manter a pessoa que está com você, que está na tua equipe, embaixo do sapato. E eu passei por isso. Eu quero exatamente o contrário. Eu quero ser uma mola propulsora, eu quero jogar o cara para cima. Porque quanto mais eu jogar o cara para cima, evidentemente, uma outra característica, abrindo um parêntese, é você saber selecionar as pessoas. Né? Então, eu tento selecionar pessoas de bom caráter. Porque se você pega um cara que é bom caráter e você impulsiona o cara para cima, quanto mais o cara for para cima, paradoxalmente, mais perto ele está de você. É verdade. Veja, o Reinaldo, eu me formei há 20 anos. Né? Eu comecei a residência em 2003, nós estamos em 2023. Eu acompanhei o Reinaldo Mendes de Carvalho do primeiro ao último período do curso de medicina, 97 a 2002. E o Reinaldo é a minha referência até hoje. Quer dizer, ele me empurrou muito para cima, mas até hoje eu estou lá, Reinaldo. Eu falei com o Reinaldo hoje, minutos antes de vir para cá. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma qualidade boa também. É você conseguir encontrar pessoas de bom caráter. E essa é uma grande sacada, né? Você oferecer para esse jovem que está começando a tua experiência e isso faz com que ele vá para cima e vai criando essa cadeia, essa corrente do bem. Mas veja, é exatamente isso. Quando você tem segurança no que você faz, você sabe o que você faz, você não teme fazer ninguém crescer, pelo contrário, você quer que as pessoas que estão ao teu redor cresçam, porque se você lidera um time de grandes, os teus resultados vão ser grandes, não tem jeito. Interessante, isso é muito bacana. Agora eu vou dar uma puxada para o que é a tua praia, a tua paixão, né? O cérebro, ele é algo muito complexo, ele é um universo que ainda estamos avançando. E na faculdade você vê que por essa complexidade, às vezes essa transmissão, essa comunicação do exame neurológico não é algo tão fácil, né? É uma dificuldade. Eu acho que se fizesse um estudo de qual percentual do médico que sabe fazer um exame neurológico minimamente factível, isso vai dar um índice ainda muito baixo. Menos de 10%. Eu já fiz uma pesquisa não científica, mas é mais ou menos isso. E aí eu te pergunto, por que isso é tão difícil, Daniel? Eu tenho 20 anos que eu estudo isso. Veja, primeira coisa é a chamada neurofobia. Né? Todo mundo, você já entra na medicina com aquela senso comum, né? Aquele senso comum, aquela voz que está no ouvido, mas ninguém vê de onde ela sai,
que neurologia é difícil, neurologia é complicado, neurologia é para o neurologista. Entendi. Então, isso é um erro gravíssimo e que há várias razões para isso. Há quem diga, e eu não discordo, de que isso foi uma criação por parte dos próprios especialistas do passado para criar uma reserva de mercado. Então, tipo, neurologista é para o especialista, significa ninguém vai saber neurologia, só uma pequena casta de médicos vai saber neurologia, que são os neurologistas, e a neurologia fica toda para a gente. Então, isso existiu, eu não sei se ainda existe, mas que existiu no passado eu não tenho dúvida. Segundo, é porque a neuro é uma coisa extremamente fácil e simples quando você segue os passos. Eu vou dar um exemplo. Veja, quantos órgãos tem dentro da cavidade abdominal? Um monte. Quantos órgãos tem dentro do crânio? Um. Então, já começa a derrubar a tese aí. Agora, para você entender neurologia, quer dizer, a doença, você tem que entender o normal, a fisiologia e o patológico. Certo. E para você entender a fisiologia, você precisa entender a anatomia. Se há uma área em que a fisiologia e a fisiopatologia são diretamente dependentes da anatomia, é a neurologia. Então tudo começa com a neuroanatomia. O problema é, em primeiro lugar, a neuroanatomia é completamente dada no momento, a neurofisiologia em outro momento, e a neurosemiologia em outro momento, e a neurologia em outro momento. Então, quando você chega no final da jornada, você não lembra mais do que você viu do começo. Segundo, as coisas elas não são feitas de maneira para que uma complemente a outra. Eu quero dizer, o cara que dá aula de neuroanatomia, ele vai dar uma aula de neuroanatomia extremamente profunda e completamente divergente daquilo que o médico de fato precisa reter para entender o básico da neurologia. Então, assim, em primeiro lugar, eu como especialista em neurocirurgia tenho que saber muito a neuroanatomia, ponto. Mas o médico generalista, ele não precisa saber a neuroanatomia na profundidade que eu sei. Ele precisa saber conceitos básicos, porém extremamente consistentes de neuroanatomia para que você entenda, a partir daí, a neurofisiologia, a neurosemiologia e a neurologia. Eu vou dar um exemplo simples. Você tem uma região no cérebro que comanda a movimentação do lado direito do corpo. Ponto. Se eu estimulo a região, eu tenho movimentação do lado direito do corpo. Se eu leso a região, eu tenho perda de movimento do lado direito do corpo. É simples assim. É quase matemático. É claro que eu estou fazendo aqui uma extrapolação, estou fazendo um exagero, né? Uma hipérbole. Mas é mais ou menos assim. Então, só que, ao invés de o professor de neuroanatomia falar apenas, ou seja, aí um termo que eu gosto, selecionar bem os assuntos, e dizer, o que vocês precisam saber é isto, isto e isto. Se atenham a saber isso. Coloquem isso aí como um reflexo medular. Entra para você todas as suas células. Que quando você chegar na semiologia neurológica, tudo vai ficar fácil. E só que não é feito assim. E outra, o cara que dá neuroanatomia, na maior parte das vezes, ele não conversa com o cara que vai dar semiologia neurológica, nem com o cara que vai dar neurologia. Então, é tudo completamente disperso e fragmentado. Né? O que eu tento fazer é juntar o quebra-cabeça. Eu tento colocar na tua frente todas as peças do quebra-cabeças para que você veja o quadro como um todo. O que acontece é que é o seguinte, eu não tento montar um quebra-cabeças de 8.000 peças. Eu tento montar um quebra-cabeça de 8. Porque o que importa para o médico generalista são as 8 peças, não são as 8.000. Entende? Então, eu sempre falo, para você aprender neurologia e qualquer coisa, de um modo geral, é seleção dos assuntos que importam para aquele cara, para aquele momento, para aquela fase, para aquele objetivo. E sistematização dos assuntos. Óbvio, eu não posso começar pelo fim, eu tenho que começar pelo começo. Mas eu tenho que começar pelo começo e relacionar a etapa 1 com a etapa 2. Depois, a etapa 1 com a etapa 2 com a etapa 3. Depois, a etapa 1 com a 2 com a 3 com a 4, até chegar na 5. Eu não posso falar a 1 e partir do princípio que essa 1 ficou totalmente na cabeça do cara e pular para 5. Eu não posso partir desse princípio, porque é um outro problema. O cara que vai dar aula de neurologia no mundo inteiro, tá? Não é só no Piauí, nem no Brasil, é no mundo inteiro. O cara que vai dar aula de neurologia, ele começa a aula partindo do princípio que o aluno, o cara que está assistindo a aula, tem todo o arcabouço neuroanatômico e neurofisiológico necessário para entender o que ele está falando e não tem. Entende? Não tem. Mas
Primeiro, porque foi mal dado. Segundo, porque foi mal selecionado. Então, se você tem a seleção correta dos assuntos e se você segue um passo a passo lógico, fica tudo muito fácil. Você começa a montar um quebra-cabeças e as peças elas vão começando a se encaixar sozinhas. É mais ou menos isso. Eu acho que, como tudo na vida, menos é mais, né? Claro. Quando você foca nessas 8 peças, você consegue contar uma história bem mais clara, e aí você consegue fixar aquilo e aí você desenvolve. Né? Cara, eu tô com um exemplo muito interessante que aconteceu agora, semana passada. Todo mundo sabe, eu tenho uma empresa de ensino à distância, um curso de neurologia, que é a minha paixão desde 2003. Depois eu posso contar como é que começou essa história, que é super interessante. Fui aluno dele. Pois é. Então, eu tenho um cara que trabalha comigo há 2 anos para fazer divulgação, marketing, lançamento e tal. Muito bem. E o cara foi para Belo Horizonte fazer um curso de marketing digital e tal. De repente eu recebo um vídeo do cara, tá aqui, posso mandar para você. Ele, no centro de Belo Horizonte tem um monte... Aliás, Belo Horizonte é uma cidade espetacular, mas é a única cidade do mundo em que 2 ruas paralelas se cruzam. Tá? Belo Horizonte é o infinito, as retas paralelas se cruzam. Então, tem a rua São Paulo e a rua Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, eu ia na rua São Paulo. Quando eu disse, não, Rio de Janeiro está à direita. Daqui a pouco eu olhava e eu não via o cruzamento, e Rio de Janeiro está à esquerda. De como? É o único lugar em que 2 ruas paralelas se cruzam. Mas ele estava lá no centro de Belo Horizonte e viu um cidadão caminhando, mas caminhando com uma marcha espástica. Ele tinha uma emparesia espástica à direita, com aquele jogado, a mãozinha aqui, né, em flexão, e a perna em extensão, ele usando a perna como bengala. O marqueteiro filmou e mandou para mim, disse, Daniel, esse cara teve um AVC do lado esquerdo do cérebro, não teve? Eu disse, teve. Mas por quê? Por que o cara entendeu isso? Porque, bom, óbvio, ele teve contato com o conteúdo várias vezes, mas eu mostro o que importa. Eu mostro o mínimo necessário para que você entenda o máximo necessário. E aí a gente volta àquele ponto da comunicação. Exato. Como a comunicação é clara, mesmo uma pessoa que não trabalha com isso dia a dia, entendeu. E é isso que a gente tem que se propor. E é interessante você ver que a neurologia, ela está não só no imaginário, mas ela também está na poesia, ela está em todo lugar. Um dos grandes autores que trabalha com neurologia, psiquiatria, é o Augusto dos Anjos. Eu não sei se você sabe. Ele, em contraposição à paz funérea, daí profundamente no meu crânio, esse funcionamento simultâneo de todos os conflitos da matéria. Ou seja, o cérebro ele tem essa complexidade. Ainda muito pouco se estudou. Daniel, o que é que você acha, para onde aponta a neurociências agora? Você vê essas informações, essas tecnologias, o Elon Musk estudando o Neuralink. O que é que você acredita que disso pode acontecer e o que é que você tem aí para falar para a gente? Bom, para onde é que eu acho que aponta a neurociência e a neurologia? Bom, eu acho que a primeira coisa são uma melhor compreensão das doenças psiquiátricas. Eu acho que para todas as doenças psiquiátricas nós vamos chegar a encontrar o substrato neuroanatômico e neurofisiológico. A maior prova disso é que um dos ramos que mais cresce dentro da neurocirurgia, que é de fato a minha especialidade, é as psicocirurgias. Mas psicocirurgias não são as cirurgias psicografadas pelo Dr. Fritz. São as cirurgias, as intervenções neurocirúrgicas feitas com a intenção de tratar doenças psiquiátricas. Então você já tem intervenções para depressão, você já tem intervenções para dor crônica, você já tem intervenções para esquizofrenia, você já tem intervenções para transtornos obsessivos compulsivos. Então esse é um ramo que está crescendo muito, porque você está conseguindo encontrar, digamos assim, se não a sede cerebral para os distúrbios, mas pelo menos os mecanismos cerebrais responsáveis pelos distúrbios. O estudo chama neurocirurgia funcional, começou lá atrás com uma das minhas paixões anteriores, que era o tratamento cirúrgico dos movimentos anormais. Então, o Parkinson, eu fiz muita cirurgia para Parkinson, acompanhando o Reinaldo aqui em Teresina e depois na residência, em que você não vai operar ou tirar uma determinada região, mas você vai intervir numa via de funcionamento e vai alterar o funcionamento daquela via, e com isso você vai aliviar os sintomas da doença. Então, acho que uma das coisas vai caminhar para isso. Outra coisa que eu acho é a questão se não na regeneração do neurônio, porque não adianta o neurônio regenerar, o que importa do neurônio
não é necessariamente a sua presença física, mas as suas conexões com os outros. Mas eu acho que nós vamos conseguir caminhar para ir além da regeneração do neurônio, mas para a regeneração das sinapses, regeneração das conexões. Eu acho que isso vai caminhar, e a neuroreabilitação é uma coisa cujos parâmetros vão mudar completamente nos próximos 10, 15 anos. Tá? Neuroimunologia, acho que vai mudar muita coisa, e penso também que as abordagens cada vez menos invasivas e mais precisas, elas vão ser, digamos assim, o carro-chefe. Cada vez mais se fará cada vez menos, no sentido de que as intervenções vão ser menos invasivas, as grandes craniotomias vão ser cada vez menores, você vai poder intervir em momentos, digamos assim, pré-clínicos. Então você vai poder intervir em hidrocefalias antes de elas se manifestarem, em malformações arteriovenosas antes de elas se manifestarem, em aneurismas antes de eles se manifestarem, porque a nossa capacidade de triagem está cada vez maior, e a compreensão da fisiopatologia, da origem dessas doenças também está cada vez maior. Veja, já é uma realidade no Brasil hoje a neurocirurgia fetal, em que o cara vai, abre a barriga da mãe, opera a mielomeningocele lá, ou a encefalocele, ou a hidrocefalia, fecha a barriga da mãe e deixa o feto se desenvolvendo lá. Então você já evita uma fase de sofrimento cerebral que seria tratada. Se você pode evitar um sofrimento cerebral, é sempre muito melhor do que você tratar um sofrimento cerebral. Com certeza. Né? Então eu acho que a coisa vai para aí. E uma outra coisa que eu acho que vai desenvolver muito é a neurofarmacologia. Isso eu acho que, assim, se a gente olhar a melhora de todos os aspectos da farmacologia neurológica nos últimos 50 anos, é uma coisa impressionante. É verdade. Lembre muito que mais seletivo. Muito mais seletivo, muito menos efeito colateral. Você vai lá no ponto. Portanto, se você vai no ponto, a dosagem precisa ser pequena. Quanto menor a dosagem, menos efeitos colaterais. É lógico. Imagine, compare hoje os anestésicos que você usa com os anestésicos que os teus professores usavam. Eu participei de neurocirurgia com o Reinaldo aqui em Teresina, em que se usava alotano. Dava uma hipertensão intracraniana, o cérebro inchava, era aquele negócio todo. Se tinha uma troca gasosa ruim, não prestava, o anestésico não funcionava. Hoje o anestésico é venoso, anestesia venosa. Tem o Precedex. Eu demorei um ano para conseguir falar dexmedetomidina, mas aprendi. E é uma maravilha aquilo. É verdade. Hoje a gente opera doente acordado, 40%, 50% dos doentes que eu opero de aneurisma cerebral hoje, especialmente os eletivos, um paciente acordado, paciente com sedação e anestesia local, verbalizando tudo. Porque você é um grande avanço em todos os aspectos, inclusive no aspecto econômico. Veja, eu comecei a desenvolver aqui em Teresina a questão da neurocirurgia de aneurisma com doente acordado, e aí leia-se endovascular, tá? Por uma contingência, não foi porque eu queria fazer ciência, não. É porque houve uma época em que a gente tinha uma demanda muito grande, ainda tem, de neurocirurgia de alta complexidade. Isso significa uma demanda muito grande de leito de UTI e rotatividade. Então, eu comecei a perceber que quanto menos invasivo eu era, menos tempo o doente passava na UTI. Menos ele complicava, menos... Então, eu comecei a ver o seguinte, olha, se eu não sondar, não fizer uma sonda vesical no paciente, eu diminuo a minha quantidade de infecção urinária. Se eu não entubar o doente, eu diminuo a minha quantidade de pneumonias, eu diminuo o tempo de permanência na UTI, porque o doente não vai ser estubado na UTI. De verdade. Então, aí eu comecei, e aí você vai criando habilidade, né? Com o crescimento da minha habilidade cirúrgica, eu comecei a tentar, gente, vamos fazer isso aqui só com anestesia local? E é claro, você precisa ter anestesistas de competência e de comprometimento com isso, né? Porque quando você está numa mesa de endovascular, se o cara mexer 1 milímetro, ele sai do mapa, e aí você tem que fazer tudo de novo. Mas quando você tem isso, você opera a pessoa quase que consciente. Então você já tem um exame neurológico imediato, do transoperatório, mas que esse não é muito feito, porque para fazer alguma manobra o cara tem que se mexer. Então não é meu interesse nesse momento. É interesse observar se ele vai ter alguma reação ou não. Mas ao fim do procedimento, o cara está acordado. Você faz as manobras de exame neurológico. Então, você já chega na UTI dizendo como é que o cara saiu da cirurgia. Verdade. O cara não foi entubado. Então, você começa a dizer, não, eu não preciso manter esse cara na UTI. Só gosto assim. Para depois de 3, 4, 5 dias. Esse cara pode sair da UTI amanhã ou em 48 horas. Eu comecei a fazer isso para aumentar a rotatividade. Porque na época, na pré-pandemia, a gente não tinha tantos leitos de UTI, né?
É verdade. Então eu comecei a fazer e acabei. Você tem que ter essa gestão do leito de UTI, porque é onde você vai fazer esse pós-operatório, né? Que é uma das coisas que, voltando ao teu papo da gestão, é uma coisa que eu faço lá em registro, porque eu sou coordenador do serviço de neurocirurgia, legal, Certo. mas eu não coordeno apenas o serviço dos neurocirurgiões, o trabalho deles. Eu coordeno também toda a estrutura necessária, né? A logística necessária. Então, por exemplo, eu sei que nesse mês se fizeram muitas cirurgias de coluna. Então, eu tenho cirurgias de embolização que são eletivas. Ora, eu estou no fim do mês de fevereiro. Gente, no lugar de fazer em fevereiro, vamos atrasar um mês, uma semana, e fazer as cirurgias em março, as minhas embolizações. Por quê? Porque o material entra no orçamento de março e não no orçamento de fevereiro. Isso ajuda a equilibrar o caixa do hospital. Então, nesse momento, você começa a fazer gestão de recurso. Entende? E a gestão que está acima de você gosta disso. Porque vê que você é parceiro. Normalmente, o médico é visto como o cara que vai gastar. Ele vai criar demandas, ele vai criar despesas. Eu tento fazer o mínimo, eu tento exatamente equilibrar esse custo, porque eu sei que as nossas cirurgias têm um custo, né? Tem um custo intrínseco. Esse estudo ele é fundamental, porque se você não faz a gestão do equilíbrio, você não consegue oferecer para o seu paciente material de melhor qualidade. Sim. Você não consegue oferecer para o teu colaborador, o teu cirurgião parceiro, uma condição de trabalho, de equipamento satisfatório, né? Então, é por aí. E você não tem o equilíbrio, porque, veja, se eu gasto muito num mês, eu vou necessariamente ter déficit no outro. Então, naquele mês, naquele segundo mês, eu não vou conseguir oferecer as mesmas oportunidades que os pacientes do mês anterior tiveram, porque vai faltar material, porque não vai ter reposto, porque... Entende? Então, esse equilíbrio, que é o que o anestesista gosta, né, de manter o nível sérico estável. A estabilidade do nível sérico é a mesma coisa. A gente tem que tentar manter o equilíbrio dentro da... E Daniel, e o que te move agora? Quais são os novos enfrentamentos? O que está aí no planejamento do futuro? Cara, para onde é que está indo a tua energia? Bom, a minha energia hoje ela está indo para 3 pontos assim. A primeira e mais importante é a melhora da qualidade de vida, melhora da minha qualidade de vida. Eu quero voltar, já voltei, né? Não é uma promessa, tá? É um fato. Eu já voltei para a minha atividade física, já fiz exame, já estou fazendo controle de tudo que estava errado, porque você sabe que durante a nossa formação e nossos primeiros anos de trabalho de médico no mundo inteiro, em qualquer especialidade, você se desgasta muito e a gente sempre paga um preço por isso. Então, hoje o meu foco pessoal é a melhora da minha qualidade de vida, a melhora da minha saúde, longevidade, para que eu possa aproveitar os frutos de um trabalho de sementes que foram semeadas anos atrás. Segunda coisa é gestão de equipes. Eu tenho gostado muito disso e é uma carência. Eu percebo que isso é uma carência em qualquer lugar, não só no Piauí, não só no Brasil, em qualquer lugar. Eu quero dizer o seguinte: se você tem a habilidade, estudo, preparo para ser gestor, você é cidadão do mundo. Por isso que eu falo inglês. Por isso que eu digo, você tem que falar inglês, porque você tem que estar preparado para um cara te chamar para coordenar um serviço em Miami. Eu tenho um amigo com quem isso aconteceu. Verdade. O cara fez neurocirurgia. O Eberval Gadelha? O Eberval também, mas eu tenho um cara que é o Daniel Dabus. Guilherme Dabus, ele tem um irmão Daniel, mas é Guilherme Dabus. Um cara brasileiro, fez residência na Unicamp, fez endovascular no Brasil, foi para Miami fazer um fellow e lá ficou. Porque os caras perceberam que ele tinha liderança, falava inglês muito bem, tinha essa coisa da liderança, da gestão, tá lá. É um dos caras que mais opera aneurisma nos Estados Unidos hoje. Nos Estados Unidos. Tá? Então, você tem que ter essa capacidade de se comunicar em outra língua, e inglês é a língua universal, e você tem que desenvolver essas habilidades de gestão. E eu estou gostando disso. Tá? Eu estou sempre preparado para ter que voltar para a neurocirurgia integral. Eu nunca me deixo, digamos assim, enferrujar dentro da minha subespecialidade da neurocirurgia, que é endovascular. Então, tudo quanto é congresso que tem, eu vou, tudo quanto é de curso, workshop e tal,
eu estou sempre presente e continuo mantendo as minhas cirurgias. Eu continuo operando no HGV exatamente porque lá é a referência aqui do Piauí, você tem os casos mais complexos lá e tal. Você sempre está se desafiando. Estou sempre me desafiando nesse sentido, eu não posso perder a mão, né? Porque a gente sempre tem que pensar que tudo pode dar errado. Então eu posso de uma hora para outra perder todos os meus contratos de gestão, tal, ok, muito obrigado, foi uma experiência ótima e eu volto para operar meus aneurismas e está tudo certo. Então eu não posso perder essa habilidade. E a outra coisa que eu tenho concentrado muito a minha energia é na questão de educação, de ensino. Eu sempre gostei muito desse negócio de ensino, desde criança eu gostava disso. Quando eu era adolescente eu cheguei à conclusão de que eu tinha que desenvolver algum talento, porque eu não sei dançar. Eu não sei cantar, eu não sei surfar, eu não sei tocar violão, entendeu? Então eu tinha que fazer alguma coisa para me destacar, porque assim, eu não sei jogar bola, eu não sei, meus pés são tortos, então quando eu começo a correr eu caio, então eu tenho que fazer alguma coisa que chame a atenção, e é falar. Então eu via determinadas pessoas falando e eu ficava babando, assim, porra, como esse cara fala bem, que coisa impressionante. Vou te dar um exemplo que foi teu professor. Professor Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco, professor de psiquiatria. Rapaz, a voz daquele cara é um negócio espetacular. O cara dava aula de 2 horas pra gente e a gente ficava extasiado assistindo a aula do cara. Entendeu? Eu tive um outro professor no Dom Barreto ainda, chamado Edivar de Alencar Castelo Branco. Ele é professor de História, foi vice-reitor da Federal do Piauí. E é um cara que tem uma oratória que é encantadora, você não consegue parar. Teve uma ocasião no Dom Barreto que faltou luz. Faltou luz no Dom Barreto. E a gente estava assistindo uma aula do Edivar. E ele continuou. E ele continuou dando aula e nós continuamos na sala. Foi a única sala que continuou dentro da sala de aula assistindo sem energia, com as portas fechadas, a janela fechada, quente, e ele dando aula e a gente assistindo. Todos os alunos do Dom Barreto saíram das salas. Aí o Marcílio, na época, entrou, abriu a porta, olhou e disse: ainda há salvação. E fechou a porta. O Edivar continuou dando aula. É porque o cara soube dar a aula, ele soube falar, ele soube encantar com a oratória. Então eu comecei a gostar disso. E aí fiz alguns cursos de oratória e tal, fui atrás disso, sempre tentei me desenvolver. E aí pintaram algumas oportunidades, e essa é outra dica que eu sempre dou para as pessoas que me perguntam, é o seguinte: se prepare o máximo possível, porque o futuro, a única certeza que você tem do futuro é que ele é incerto. É verdade. Então, a única coisa que você pode fazer no presente para melhorar o teu futuro é se preparar o máximo possível para 2 coisas. Primeiro, para enxergar as oportunidades. Segundo, para aproveitá-las. Não adianta você enxergar e não aproveitar, tá? Só que para você aproveitar a oportunidade, você tem que estar preparado. Muito bem. Então, eu estava preparado. Aconteceu uma ocasião lá na UFMG, no meu primeiro ano de residência, em que o professor-chefe da clínica médica precisava que um residente da neurologia desse uma aula, que era um negócio famoso, sessão anatomoclínica, era um negócio, juntava 300 estudantes dos últimos anos para ver, era um negócio famosíssimo na Federal de Minas Gerais. E o cara não pôde ir, por algum motivo o cara não pôde e me pediu para fazer no lugar dele. Eu era o R1, tinha acabado de chegar, tinha 2 meses que tinha chegado na UFMG, eu vou dizer não? Eu te dei, eu dou a aula, não tem problema. E pronto, daí a coisa começou a tracionar, caminhar. E aí eu dei outras, daqui a pouco o professor Savas pediu para fazer uma aula de exame neurológico. Aí eu fiz a aula de exame neurológico, daqui a pouco ele pediu para fazer uma aula de coma. E aí eu fiz a aula de coma e começou a ser dada na UFMG, e aí eu continuei com isso, e foi, e eu acabei criando o curso. E hoje eu entendo que você tem o ensino online, que não é mais uma coisa negligenciável, a pandemia veio para mostrar isso. Você tem, se você quer aprender realmente a parte, digamos, expositiva, o ensino online é muito bom, porque você pode ver aonde você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. E o que falta mesmo não são recursos, é interesse. É verdade. Eu posso garantir a você que os alunos do meu tempo, do seu tempo, eram muito mais, em média, muito mais interessados, muito mais ávidos por conhecimento do que os atuais. Pelo menos a gente, na nossa época, procurava muito mais. Eu me lembro de
Eu fiz várias viagens para São Paulo para assistir curso. A própria dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade, exatamente isso que eu ia colocar. Você ficava impelido, você achava um livro, você se maravilhava com aquilo. Hoje está muito fácil. Hoje é muito fácil, né? Então é muito mais procrastinável, né? Você tem um motivo para procrastinar. Já está logo ali. Já está ali, na hora que eu quiser eu tenho. Entendeu? Só que você não escolhe os momentos definidores, os momentos decisivos. São eles que te escolhem. É verdade. Ou você está preparado ou você não está preparado. Então aqui, nós estamos numa equipe gravando um negócio, alguém pode ter uma crise epilética aqui e precisar ser entubado imediatamente. E você sabe entubar, você não vai ler no livro como é que faz para entubar. Né? Então você tem que, é o que eu digo, quanto mais preparado você está, mais, digamos assim, menos incerto é o teu futuro. E aí eu comecei a dar essas aulas e hoje eu foco muito nisso porque eu acredito muito no potencial do ensino online, do ensino à distância. Ele não substitui o ensino presencial, pelo contrário, ele potencializa o ensino presencial na medida em que ele vai tornar o ensino presencial mais eficiente. O professor que vai ter um contato direto com um aluno para passar um determinado conhecimento prático, vai fazer isso com muito mais eficiência se o aluno já tiver o arcabouço teórico necessário para... Preparado, é lógico. Então, antigamente, eu tenho alguns clientes no sul do Brasil, em Rio Grande do Sul, em São Paulo, que antigamente eu dava o curso presencial e o curso online ficava disponível. Hoje nós mudamos. Hoje eu libero o curso online, todo mundo assiste e a gente marca no fim um encontro presencial. E é muito mais eficiente, as pessoas fixam muito mais, porque eles não terão comigo presencialmente o primeiro contato com o material, com o conteúdo. Já vão tirar dúvidas. Eles já vão na prática. Exatamente, fazer perguntas e colocar situações, na maior parte das vezes, situações reais, práticas que eles vivenciaram, que eles experimentaram. Então, isso potencializa muito a qualidade do eu acho que a tendência da educação hoje é essa. É mesclar com o digital e tornar os momentos presenciais muito mais proveitosos, né? Claro, muito porque mais eficientes. Porque aí você vai poder usufruir disso. Daniel, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para esse pessoal que está assistindo a gente aqui agora, em sua maioria estudantes de medicina e jovens médicos. Estude inglês. Primeira coisa, estude inglês. A minha prova de residência, na hora da prova prática, o professor estava conversando comigo e de repente, do nada, no meio da frase, ele mudou para inglês. E eu continuei, eu respondi em inglês e ele me pediu para ler um texto em inglês e eu comecei a ler o texto e disse, não, em voz alta, eu quero ver sua pronúncia. E eu li o texto em voz alta e depois ele me perguntou o que eu tinha entendido do texto em inglês. E depois me pediu para traduzir. Então, primeira coisa, estude inglês, ponto. Desenvolva os soft skills que não necessariamente são abordados na universidade. Então, aprenda sobre gestão, aprenda sobre relacionamento com pessoas, aprenda sobre empatia e aprenda a se comunicar. Se comunique com as pessoas da melhor maneira possível. Tá? Você conversar com um familiar é de um jeito, você conversar com um paciente é de outro jeito, você conversar com um paciente que tem uma doença terminal é de um jeito, você conversar com um paciente que tem uma doença curável é outro jeito, você conversar com um paciente que é eletivo é de uma coisa, conversar com um paciente que é urgência é outra coisa. Essas habilidades elas não são ensinadas na universidade, mas são facilmente aprendíveis porque você tem muitas e muitas pessoas, muitos e muitos exemplos de pessoas que fazem isso muito bem. Então basta colar nessas pessoas. E outra coisa, pule a cerca da universidade. A universidade não diferencia ninguém. Quando muito, ela iguala, mas ela não diferencia ninguém. O que te diferencia é o que você faz fora dos muros da universidade. É o que você faz com o teu tempo livre. Isso é o que vai te diferenciar. O que você faz com o teu tempo em que você não tem obrigações com a universidade. Quanto mais você usar esse tempo em prol da tua formação, melhor médico você vai ser, mais preparado para o mercado de trabalho e mais preparado para o futuro você vai ser. Então, estude inglês, aprenda a se comunicar e pule a cerca. E, se possível, digite www.bestmed.com.br e veja alguns cursos que tem lá, que tem coisas preparadas ao longo de 20 anos. Coisas muito boas. Daniel, muito obrigado, prazer meu amigo. Enorme, cara, um prazer enorme. Sensacional esse bate-papo. Pessoal, aguarde nossos próximos capítulos, está emocionante essa temporada. Um abraço para vocês.